Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez é uma alegria, um privilégio estar aqui, trazendo a palavra do nosso Deus para compartilhar com os amados irmãos. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8. Nós vamos ler os versos 1 até o 8. Atos 8, 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Aprove ao Senhor que ela fosse registrada, preservada e exposta, Deus, para a nossa edificação. Deus, abra nesse momento os nossos corações para que eles possam estar abertos à palavra que vem do Senhor, que seja aqui a palavra do Senhor, que seja exposta e que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas. Amém. Meus irmãos, na época da Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores tiveram uma preocupação em definir algumas características de uma igreja verdadeira, de uma igreja genuinamente cristã. E definiram 3, que são a pregação fiel da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Esses são os 3 pilares de uma igreja genuinamente verdadeira que os reformadores estabeleceram. Mas hoje vem se pensando em um quarto, mais um elemento de uma igreja verdadeira, que seria o compromisso com a obra missionária. Uma igreja verdadeira, uma igreja genuinamente cristã, ela é comprometida em espalhar a boa notícia do Evangelho para os povos de todas as nações. E eu concordo com isso. Realmente, uma igreja comprometida com Cristo obedece à sua missão. Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou uma ordem. Não foi isso? E que ordem era essa? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura. E quando a gente fala em missões, às vezes a gente pensa que é só lá no Oriente Médio, lá na África, lá na Ásia, no Extremo Oriente, em
países distantes, mas na verdade missão é em qualquer lugar. Falar de Jesus é em qualquer lugar do mundo, inclusive no lugar que Deus te colocou. Então todos nós devemos fazer missões. Todos nós devemos estar atentos a essa ordem que Jesus nos deu. Não foi uma sugestão, foi uma ordem, foi um mandamento que Jesus deu a nós, aos crentes, aos discípulos dele. E nós somos discípulos de Cristo e precisamos cumprir esse chamado que Deus nos deu. Se aceitamos a Jesus verdadeiramente, precisamos falar desse amor de Deus para todos os povos, para que o Senhor possa usar isso para trazer os seus para a sua igreja. Nós cremos que o Senhor, antes da fundação do mundo, escolheu os seus, elegeu os seus. E o Senhor Jesus disse que ele ainda tem ovelhas por aí, elas estão espalhadas por aí, que são os seus eleitos. E ele disse, essas ovelhas vão ouvir a minha voz. E quando elas ouvirem, elas vão se unir. E vai haver apenas um rebanho e um só pastor. Então, quando você prega o evangelho, quando você divulga o evangelho, você está sendo um porta-voz de Cristo. E os eleitos vão ouvir a voz de Cristo por meio de você. E vão falar, eu pertenço a esse rebanho. Eu não sou daqui não. Eu sou de Cristo. E aí a mensagem vai trabalhar no coração dessa pessoa. E essa pessoa vai até o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Missão, meus irmãos, é obedecer à ordem do Senhor Jesus. De ir e falar para todas as nações a boa notícia do Evangelho. E aqui, esse texto que eu trouxe essa noite para nós estarmos falando sobre ele é interessante, porque é a partir desse momento que a igreja, que os crentes vão começar a sair de Jerusalém e ir para o mundo, e ir para outros lugares. Até então, até Atos 8, a igreja estava só em Jerusalém. Depois de Atos 8, a igreja começa a sair de Jerusalém e ir para outros povos e não para mais. Começa aqui. Vamos contextualizar um pouco o que aconteceu para a gente poder entender esse texto. Primeiro, o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com Jesus subindo aos céus. Não é verdade? Jesus sobe aos céus e ele deixa duas ordens para os seus discípulos. Discípulos esses que Jesus fez no seu ministério aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, pregando o evangelho, ele fez discípulos aqui, pregando a sua mensagem a esses discípulos, uma pequena comunidade de discípulos. Desses discípulos, Jesus escolheu 12 homens para serem os 12 apóstolos, os 12 líderes. E por que 12? Porque ele estava fundando o novo Israel. Da mesma forma como no Antigo Testamento, o povo de Israel começou com os 12 patriarcas filhos de Jacó, o Senhor Jesus funda agora o novo Israel, aberto a todas as nações da terra, com 12 apóstolos. Mas os 12 apóstolos não eram os únicos discípulos que Jesus tinha, eram a liderança que ele escolheu. É importante a gente entender isso. E aí ele escolhe esses homens e ele sobe aos céus e deixa duas ordens para esses discípulos. Uma ordem é para eles ficarem em Jerusalém, não saírem de Jerusalém enquanto o Espírito Santo descesse. Ele prometeu que ele iria subir e viria o Espírito Santo e seria derramado sobre eles. E aí sim, Jesus disse, quando vir o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que ia acontecer? Eles iam ser o quê? Testemunhas de Cristo. Tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e os confins da terra. Onde tiver gente, os discípulos foram chamados para serem testemunhas de Cristo. E aí ele sobe
Depois que ele sobe, os apóstolos, a igreja, na verdade, a comunidade, consta num número de 120 pessoas. Jesus sobe e ficam 120 discípulos aqui na terra. Desses 120, tínhamos 11 apóstolos. 11, porque um deles traiu Jesus, se extraviou, desviou e se suicidou, que foi Judas. E então eles substituem, a comunidade dos discípulos usada por Deus, substitui e coloca um homem chamado Matias, que acompanhou o ministério de Jesus, e ele substitui a vaga de Judas no colégio apostólico. Agora, com o colégio apostólico formado e os 120 discípulos aguardando a promessa, vem o Espírito Santo. E desce o Espírito Santo sobre eles, onde eles estão, lá em Jerusalém. E quando o Espírito Santo desce, meus irmãos, sobre aquelas pessoas, eles começam a falar do Evangelho. Falar do Evangelho em outras línguas. Que línguas são essas que eles começam a falar quando o Espírito Santo desce sobre eles? As línguas das pessoas que estavam lá. Lá era o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes tinha gente de todos os lugares do mundo. Tinha gente da Arábia, tinha gente da Grécia, tinha gente do Egito, tinha gente da Mesopotâmia, judeus piedosos e prosélitos que falavam várias outras línguas. E naquele momento, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a pregar o Evangelho nas línguas dessas pessoas, em árabe, em grego, em egípcio, nas línguas que eles falam. Tanto é que eles ficam admirados e falam: nossa, estamos ouvindo o Evangelho nas nossas próprias línguas. E esse dom foi extremamente necessário, porque a igreja agora ela assume um caráter missionário, de ir até as nações. E aí eles começam a falar nas línguas humanas desse pessoal, em grego, em árabe, nas línguas humanas. E aí, quando eles começam a falar, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e começa a pregar para aquelas pessoas. E fala de Jesus, e fala de arrependimento, e fala de graça, fala de pecado, arrependimento, graça e de Jesus. E quando ele fala sobre isso, muitas pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E o número dos discípulos, que eram de 120, lembra que era 120? Sobe para quase 3.000. A igreja cresce de 120 para 3.000 almas. E como a igreja cresceu? Pregação do Evangelho. O Espírito Santo desceu e habilitou os discípulos para pregarem a palavra, para pregarem a Jesus, para serem testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão ser minhas testemunhas. Não foi isso que Jesus disse? Então o Espírito Santo desceu, eles receberam poder para ser testemunhas de Cristo. E eles pregam a palavra, eles pregam o Evangelho. E 3.000 almas, o número chega a quase 3.000 de discípulos. De 120 salta para 3.000. Em Jerusalém ainda, né? Estamos ainda só em Jerusalém. E o livro de Atos vai caminhando e vai mostrando como é que era essa igreja. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Uma igreja unida e uma igreja que evangelizava. Uma igreja que falava de Jesus. E aí a palavra de Deus vai dizer que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo por meio da pregação da palavra, da divulgação das boas novas. E aí, meus irmãos, vai chegar um momento em que Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, vai falar que o número sobe para 5.000. Olha o crescimento da igreja. 120, quando Jesus subiu eram 120. 3.000, 5.000. E aí depois ele vai avançando e vai falar que da multidão dos que creram. Então a igreja se torna uma multidão de milhares e milhares de crentes, milhares e milhares de discípulos do Senhor Jesus aqui na terra, que iam vindo até a igreja
por meio da palavra de Deus que os apóstolos e os discípulos iam falando, iam divulgando no evangelho. A igreja ia crescendo. A igreja permanecia unida. E veja que interessante. Lucas vai dizer que da multidão dos que creram era só um, o coração e a alma. Era um só coração. Era uma grande comunhão de milhares de pessoas só em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém ainda, né? Eles saem aqui nesse texto, mas por enquanto eles estão em Jerusalém. E não só o coração, mas a alma, a mente deles era unida em uma só mentalidade, um só propósito, uma só doutrina. Não havia divergência de doutrina dentro da igreja. A igreja era unida, doutrinariamente. Que doutrina era essa? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, o ensino que os apóstolos ensinavam. Neles perseveravam e eles iam crescendo. Iam crescendo tanto que em Atos capítulo 6, vai dizer que os discípulos iam se multiplicando, o número dos discípulos iam se multiplicando. A igreja estava imensa. E tanto é que os apóstolos vão começar a ter dificuldades em atender toda a demanda, é muita gente. Os discípulos iam se multiplicando até que as mulheres, as viúvas dos helenistas, começam a ficar esquecidas na distribuição diária, na assistência social, na ajuda aos necessitados, porque era muita gente para os apóstolos cuidarem. E além disso, os apóstolos eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra, porque os apóstolos foram chamados para pregar a palavra. E eles estavam tendo que conciliar ministério da palavra com ajuda aos necessitados. Aí eles pararam e falaram, peraí, esse negócio aqui está errado. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a igreja, os discípulos, e vamos falar o seguinte para eles. Escolham entre vocês vão escolher 7 homens, que sejam homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Esses homens que vocês escolherem, a gente vai encarregar eles para cuidar dos necessitados. E nós vamos nos dedicar ao que Jesus nos chamou para fazer. Oração e ministério da palavra. E aí eles escolhem 7 homens, e esses homens são levados diante dos apóstolos, os apóstolos impõem as mãos sobre eles, e eles começam a atuar na assistência social. Essa foi, meus irmãos, a primeira junta diaconal da igreja. Os diáconos da igreja são escolhidos nesse momento, em que os apóstolos não estavam conseguindo, dando conta da demanda, e aí eles escolhem 7 homens para mexerem com cuidado aos pobres, e eles se dedicam ao ministério da palavra, ao ensino da palavra. E aí surgem os diáconos. E um desses diáconos era Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo, ousado na pregação da palavra, pregava o evangelho, ele sabia evangelizar, ele sabia falar do amor de Deus de uma forma convincente para as pessoas. E até que os judeus ficam com muita raiva disso e levam eles para o Sinédrio. O Sinédrio era um concílio que administrava os israelitas naquela época, dos anciãos do povo. E eles levam Estevão para esse Sinédrio, para esse concílio, e diante do Sinédrio, Estevão faz uma exposição brilhante do Evangelho lá no Antigo Testamento, falando desde o Antigo Testamento, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai expondo os patriarcas de uma forma impressionante. O Espírito Santo vai usando ele naquele momento e os judeus ficam com mais raiva ainda. E eles arrastam Estevão para fora da cidade e apedrejam Estevão. Estevão foi o primeiro homem a morrer pela causa do Evangelho. E é nesse contexto que começa o texto que nós lemos. Quando eu comecei a ler. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão, que foi apedrejado por causa do Sinédrio. Saulo, era um jovem fariseu, zeloso da lei do Senhor, e que achava que os cristãos eram hereges. Então, isso aqui já é um prenúncio do que Saulo vai fazer.
com a igreja por causa do seu zelo, né? E ele começa a achar que os cristãos estão errados, que eles são hereges, que eles estão pregando o erro e quer persegui-los. E quando eles matam Estevão, Saulo concordava com isso. Saulo apoiava essa decisão do Sinédrio. E aí a gente entra na primeira parte desse texto que fala sobre a perseguição da igreja. Aqui em Atos 8, meus irmãos, relata a primeira perseguição que a igreja passa. Até então, né, não era uma perseguição que a igreja sofria. Eles chamavam os apóstolos, o Sinédrio chamava os apóstolos, exortavam eles, mas não havia uma perseguição em massa da igreja, dos membros. Mas a partir daqui, começa uma grande perseguição dos judeus contra a igreja. Naquele dia, continuando o texto, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Naquele dia, que dia? O dia que mataram Estevão. A partir daí, levanta-se, meus irmãos, uma grande perseguição contra a igreja. E, meus irmãos, a igreja vem sendo perseguida, não é verdade? Desde esse momento, a igreja do Senhor é perseguida. Existem lugares que a palavra não pode ser pregada publicamente. E mesmo nos lugares em que a palavra pode ser pregada publicamente, nós também somos perseguidos, muitas vezes somos ridicularizados, muitas vezes acham que nós, por sermos crentes, somos ignorantes e querem nos privar, que não podemos falar dos nossos princípios, dos nossos valores. Isso acontece até hoje. Quando a gente lê isso, a gente vê que no início da história da igreja, ela era perseguida. E o próprio Jesus já tinha alertado os seus discípulos que eles seriam grandemente perseguidos. Mas que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Cristo está conosco. Cristo está sustentando a sua igreja. Essa obra não é nossa, ela é do Senhor. E Ele nos capacita para cumpri-la. Ele nos capacita para irmos e falarmos do Evangelho. E Deus vai nos sustentar, Deus vai nos prover a despeito das perseguições. E aqui foi a primeira. Os judeus, os próprios israelitas, o povo que primeiro ouviu o Evangelho, o povo que primeiro ouviu de Deus, sobre a existência de Deus por meio de Abraão, é esse povo que começa a promover uma perseguição contra a igreja, que até então estava só em Jerusalém, lembra? Eram milhares de crentes que até então estavam só na cidade de Jerusalém, eles não tinham saído ainda. Mas aí o que acontece? Todos os discípulos, com exceção dos apóstolos, saem, são dispersos. E eles vão para onde? Para as regiões da Judéia e Samaria. É impressionante, aqui nós vemos a soberania de Deus, Deus conduzindo as coisas. Porque o Senhor Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas até então os discípulos não tinham saído de Jerusalém. Tinham ficado lá em Jerusalém, a igreja cresceu em Jerusalém, mas não estava saindo de lá. E aí vem uma perseguição e eles começam a sair. Aí eles vão para a Judéia e para Samaria. Deus usando as coisas que acontecem para cumprir os seus propósitos, os seus decretos, né? E isso se repete ao longo de toda a Santa Escritura. E o texto continua dizendo que alguns homens piedosos, verso 2, sepultam Estevão e fazem grande pranto sobre ele. Então, alguns homens piedosos lá de Jerusalém sepultam Estevão e lamentam sobre ele. Mas em contraste, meus irmãos, em contraste a isso, o texto vai falar de outra pessoa. Saulo de Tarso. Olha o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo concordou com a morte de Estevão e agora ele vai de casa em casa assolando a igreja. Ele vai perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é usado aqui como instrumento de perseguição. O objetivo de Saulo era arrasar a igreja,
destruir a igreja. E por que ele fazia isso? Porque ele achava que ele estava fazendo certo. Ele achava que os cristãos estavam errados. Eles achavam que os cristãos estavam desobedecendo a lei de Deus. E que ele deveria fazer o possível para acabar com esses discípulos de Jesus que andam pregando o evangelho. Então, na cabeça dele, na mente dele, ele estava fazendo um favor para Deus. Ele estava querendo, cumprindo a lei do Senhor. Para ele, os cristãos eram perigosos e tinham que ser exterminados da terra. Esse pensamento não parou aqui, né? Muitas vezes hoje, muitos têm esse pensamento contra a igreja. A igreja é perseguida. A igreja é odiada. Muitos acham que o cristianismo é um perigo para a sociedade, para os princípios que eles querem instituir e tentam coibir os crentes de todas as formas possíveis, para que eles não falem, para que eles não divulguem a mensagem e os valores do nosso Deus. Mas o cristianismo, meus irmãos, a fé em Cristo Jesus não é um problema para a sociedade. A fé em Cristo Jesus é a solução. O evangelho é a solução dos nossos problemas, é a solução do nosso vazio, é a solução de todas essas injustiças e coisas que acontecem. As pessoas do mundo levantam ideologias, levantam sistemas, levantam revoluções e confiam nessas revoluções, nos líderes dessas revoluções, achando que essas revoluções é que vão resolver os problemas do mundo, de desigualdade, de outras coisas. Mas não vão, não resolvem, porque o problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é o pecado. Por que o mundo está do jeito que está? Por causa do pecado. E o que resolve o pecado? Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz. Somente isso. Por isso nós não vamos nos calar. E vamos continuar divulgando essa mensagem, porque é só isso que resolve os problemas, o vazio. Pessoas vão todo final de semana aproveitarem festas para suprirem os seus vazios. E no outro final de semana elas estão lá de novo. Porque aquilo lá não resolve o vazio delas. E no outro final de semana elas estão lá de novo, nessas festas, nesses lugares, porque essas coisas não resolvem o vazio. O que resolve é Cristo. E nós temos essa mensagem, meus irmãos, nas nossas mãos, nos nossos lábios, para falar. E nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso e levando essa palavra que pode resolver o vazio das pessoas que estão aí perdidas no mundo? Se não estamos fazendo, vamos fazer. Eu quero encorajar essa noite a você fazer isso, a você divulgar a palavra do Senhor. Você é um discípulo de Cristo, você está convocado para fazer isso. Voltando ao texto, meus irmãos, a gente vê Saulo fazendo isso. E aí, com essa perseguição que Saulo promove com os judeus, os discípulos eles saem de Jerusalém. Só os apóstolos ficam em Jerusalém, mas os demais discípulos, que são milhares de pessoas, saem da cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que eles vão ser dispersos por toda parte. Agora eu entro na segunda parte dessa pregação, o segundo tópico, que é agora a expansão do evangelho. Vem a perseguição, mas quando vem a perseguição, o evangelho se expande. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela aumenta, mais ela se expande, porque não tem como parar a obra do Senhor, porque o Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? O mundo não pode impedir essa obra, o crescimento dessa obra, porque ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor dos exércitos. E agindo ele, ninguém impedirá. Essa obra não é de homens, é do Senhor. É do Senhor. Então, meus irmãos, vem a perseguição e eles vão saindo por toda parte. E o que os discípulos fazem quando eles são espalhados? Será que eles saem reclamando por serem perseguidos? Podiam sair reclamando, né? Falando assim, nossa, a gente estava vivendo a vida aqui em Jerusalém, não fazia mal para ninguém, obedecendo a Jesus, e vem uma perseguição? Eu não vou mexer mais com esse negócio de crente, não. E aí reclamam. Foram isso que eles fizeram? Não, né?
Eles iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Pregando o evangelho. E aqui, meus irmãos, tem coisas muito interessantes. Eles iam pregando o evangelho que até então estava só em Jerusalém, começa a se espalhar. E veja, mais uma vez vou bater nessa tecla. A propagação do evangelho se dá por meio da pregação da palavra. É falar, é contar a boa notícia. É essa a forma que Deus escolheu para a igreja crescer, para a igreja expandir. Essa é a forma. Pregando a palavra. Então eles pregam o evangelho em toda parte. A igreja que até então estava só em Jerusalém, ela começa a ir para Samaria e para a Judeia. Começam a se espalhar. Começam a divulgar o evangelho e depois vai até os confins da terra. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante aqui. Quem é que está anunciando a palavra? Quem é que está pregando? São os discípulos que foram dispersos, não é verdade? A multidão dos que creram. Os discípulos, eles iam divulgando o evangelho. Os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. Quem estava divulgando eram os discípulos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que não é só os líderes, não é só os pastores, não é só os presbíteros que devem falar do amor de Deus. É todos nós. É eu e você. Todos nós devemos falar do amor de Deus. Quem estava pregando o evangelho aqui eram os discípulos. Os apóstolos não estavam aqui. Os apóstolos estavam em Jerusalém. E eles vão para a Judeia e Samaria pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Então nós precisamos ler um texto como esse aqui e pensar: estou fazendo isso? Se não estou, preciso começar a fazer. Devo começar a anunciar a palavra de Deus. Não é só a liderança da igreja que vai fazer isso. Somos nós, todos os membros, todos os discípulos do Senhor Jesus. Eram eles que estavam fazendo isso. E meus irmãos, pensem comigo. Para eles pregarem a palavra, eles precisam o quê? Conhecer a palavra. Como é que eu vou pregar? Falar de uma coisa que eu não conheço, ou que eu só sei, só algo assim, bem raso, bem superficial, Eu preciso conhecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender. Então eles conheciam a palavra. Sabe o que isso significa? Significa que eles eram discipulados. Eles eram acompanhados. Os apóstolos e os primeiros 120 que evangelizavam e falavam de Jesus, que eles testemunharam, essas pessoas falavam de Jesus e evangelizavam. Isso começou lá no Pentecostes. E nesse período, meus irmãos, eles discipulavam. Como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus em Atos chama os crentes de discípulos. De discípulos. Discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre e aprende. Somos discípulos de Cristo. Todo mundo aqui é. Desde o mais novo na igreja até o mais antigo. Todo mundo é discípulo. Sabe que dia você vai deixar de ser discípulo? Nunca. Você sempre vai ser discípulo. Porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender de Deus. Deus é infinito. Deus é infinito. Não tem como. Você não vai chegar num dia e falar: pronto, ó, sei tudo de Deus. Não tem esse dia. Porque Deus é infinito. Sempre vai ter o que você aprender. Então você precisa estar sempre sendo discipulado. Discipulado e discipulando outras pessoas que você evangelizou. Então eu aprendo aqui e corro para passar para outro. O que eu sei, eu vou passando. Então, os apóstolos eles ensinavam, e é interessante isso, porque todos eles iam perseverando nesse ensino dos apóstolos. E eles conheciam a palavra de Deus, porque eles eram discipulados. Se você olhar as igrejas que crescem no mundo, são igrejas que não só evangelizam, mas acompanham essas pessoas que aceitam Jesus, ensinando, discipulando e preparando elas para que elas possam ser
discipuladas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, ele fala que nós devemos estar preparados. Olha só que interessante. A gente precisa estar preparado para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança, da salvação que há em nós. Por isso que esse ano, o conselho da nossa igreja reunido definiu que o tema anual desse ano vai ser o ano da preparação. Por que preparação? Porque cremos que precisamos preparar os discípulos de Cristo que estão aqui, para que eles fiquem preparados, começando pela liderança, e estendendo a toda a igreja, para que preparados possam discipular e preparar outras pessoas, e assim expandir o evangelho, e assim expandir a mensagem de Cristo. Então, meus irmãos, como Pedro disse, precisamos estar sempre preparados. Então, a igreja, ela era uma igreja evangelizadora e discipuladora. Ela falava de Jesus, mas também ela acompanhava. Não é só falar de Jesus, a pessoa aceita, aí batiza, recebe na igreja e pronto, que maravilha, e aí deixa a pessoa. Não. Ela precisa ser acompanhada e ensinada sempre. Isso ela nunca vai deixar. Todo dia nós estamos aprendendo de Deus. Até os pastores são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos e nunca vamos deixar de ser. Outra coisa, meus irmãos, é que evangelizar e discipular é uma ordem. Se nós não estamos evangelizando e se nós não estamos discipulando, nós estamos pecando contra Deus. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. É interessante que a grande comissão, que é a ordem que Jesus fala para ir e fazer discípulos, a gente vê em Mateus e em Marcos de uma forma diferente. Em um ele vai dizer, ide por todo mundo e fazei discípulos. E em outro evangelho ele vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que é ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. É evangelizar, é pregar e também discipular. Essa é a grande comissão. Então a gente complementa essas informações e entende que é assim. E se nós não estamos fazendo isso, estamos pecando contra Deus. O que falaremos para o Senhor Jesus no último dia? Quando Ele vir e a gente estiver diante dEle, na face dEle, e não tivermos evangelizado nem discipulado, o que falaremos para Ele? Será que existe alguma desculpa? Não há. Não há desculpa para isso, porque essa obra é dele. Quando o Senhor chamou Moisés na sarça ardente para falar com o faraó, Moisés fala, Senhor, escolhe outro. Eu não, porque eu não sei falar. Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, você não sabe falar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora. Então não tem desculpa. Eu não sei falar, eu não sei isso, porque quem nos capacita é o Senhor. E Ele que fez a boca do homem para divulgarmos o Evangelho, para falarmos do Senhor Jesus a todas as nações da terra. E aí a gente começa, com uma igreja que aos poucos, Jerusalém, e depois, por que não, expandir também, expandir o Evangelho para fora, no mundo inteiro, enviando missionários, enviando pregadores, nas nossas cidades, no nosso país, no mundo. Começando, às vezes, até dentro da nossa própria casa. Falando do amor de Deus. Evangelizando. E indo. Onde tiver gente, é campo missionário. Onde tem gente, onde tem ser humano, é lugar para pregar. E aí, meus irmãos, o texto vai dizendo que, no verso 5, que Felipe, ele vai para Samaria, cidade de Samaria, anunciando a Cristo. Quem é esse Filipe? Esse Filipe é um dos 7 diáconos que foram eleitos em Atos 6. E aí, quando a igreja é perseguida, os discípulos saem e Filipe sai também. E Filipe, meus irmãos, ele vai para a cidade de Samaria. Olha só que ensino glorioso que a gente encontra aqui também. Ele vai para Samaria. Meus irmãos, quem eram os samaritanos?
A gente sabe que os judeus não gostavam muito, né, dos samaritanos. Eles eram hostis aos samaritanos e os samaritanos também eram hostis aos judeus, era recíproco. Os judeus não gostavam de samaritano. Por que eles não gostavam, né? A gente conhece a história da mulher samaritana, que quando vai no poço e Jesus pede água para ela, ela fala: mas como sendo o Senhor judeu pede água para mim que sou mulher e samaritana? Judeu não fala com samaritano, né? Judeu não comunica, não interage com os samaritanos. Por que essa rixa? Porque os samaritanos, meus irmãos, Samaria era a capital do Reino do Norte, lá em Israel, no Reino de Israel, quando foi dividido. E o Reino do Norte foi um reino que não seguia muito o Senhor. Todos os reis do Reino do Norte foram reis perversos, reis maus, reis idólatras. Acabe e Jezabel, por exemplo, eram reis do Reino do Norte, que reinava lá em Samaria, por exemplo. Então, e aí uma hora o Senhor perdeu a paciência com o Reino do Norte e mandou os assírios para destruírem o Reino do Norte e levarem cativos os israelitas do Reino do Norte para a Síria. E mais, o rei assírio levou gente estrangeira para morar no Reino do Norte e repovoar aquele lugar. E houve uma mistura entre israelita e estrangeiros. Dessa mistura veio os samaritanos. E esses samaritanos, esse povo, o que acontecia? O povo que veio na época do exílio para o Reino do Norte, eles adoravam os seus deuses pagãos junto com Deus. Era um culto misturado, era um culto sincrético. Misturavam paganismo com o nosso Deus. E daí veio os samaritanos. Por isso que os judeus não gostavam muito dos samaritanos. E os samaritanos tinham outras coisas. Na Bíblia, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Só esses livros, o resto para eles, Salmos, os profetas, para eles não eram Bíblia. E mais, eles não adoravam o Senhor em Jerusalém, no templo. Eles achavam que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim. E aí os judeus, com toda essa diferença, tinham raiva dos samaritanos e não se relacionavam com eles. Mas agora, meus irmãos, olha só que glorioso. Com o Evangelho, a igreja vai até os samaritanos e prega o Evangelho. Na igreja, no Evangelho, não tem preconceito contra povos. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todo mundo está na mesma situação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo está na mesma situação. Nós, crentes, não somos melhores do que os outros. Por isso que nós não temos preconceitos contra judeus, contra árabes, contra asiáticos, porque são pessoas carentes do Evangelho. E a gente tem que orar e evangelizar para que a mesma graça que nos alcançou, porque nós também estamos na mesma situação, alcance essas vidas também. E aí, meus irmãos, o Evangelho vai para Samaria, quebrando esse preconceito que os judeus tinham, porque o Evangelho ele é para o mundo, para todas as nações. Se você observar a mensagem dos profetas, eles vão falar o seguinte, os profetas de Isaías até Malaquias. Eles vão dizer o seguinte, eles vão exortar o povo porque eles estavam em pecado de idolatria. Eles exortam a idolatria do povo. E depois de exortar a idolatria do povo, eles falam, olha, se vocês não se corrigirem, vai vir um cativeiro babilônico contra vocês. Só que esse cativeiro babilônico não vai destruir todos vocês, vai ter um remanescente. E esse remanescente que vai sobreviver, desse remanescente vai vir um da descendência de Davi, que vai brotar do tronco cortado de Jessé, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, e esse descendente de Davi vai trazer para o Senhor povos convertidos, procedentes de toda língua, de toda nação, de todos os povos. Já no Antigo Testamento, já profetizaram isso. E é interessante, porque agora a gente começa a ver isso. Os discípulos vão para Samaria e começam a pregar. O Evangelho une os povos. O Evangelho une as pessoas. E o que Filipe vai fazer lá em Samaria? Anunciava-lhes a Cristo.
Cristo, meus irmãos, é o centro da palavra, é o centro da pregação. Cristo é a coisa mais importante que um pregador tem para falar, porque só isso que vai resolver. Se você ver pregações, que o centro dessa pregação é bênção material. Ai, vem para o Senhor porque Ele vai te dar bênção. Vem para o Senhor porque Ele vai te ajudar a quitar uma dívida. Venha para o Senhor. Isso não é pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Somos pecadores, carecemos da glória de Deus, mas existe um que pode nos salvar. Jesus. Isso é a pregação. Não estou dizendo que Deus não abençoa, Ele abençoa, mas isso não é o centro do Evangelho. Não é o centro da palavra. O Evangelho é Cristo. Filipe foi para Samaria pregar a Cristo. As outras coisas são secundárias. A gente vai ver que vai ter outras coisas aqui, né? Curas e outras coisas. Secundário. O centro é Cristo. O centro é o Senhor. E aí ele vai para Samaria anunciando a Cristo. E o que acontece? As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. É o que eu disse, né? É o que Jesus falou. As minhas ovelhas estão por aí. Vocês vão falando o Evangelho. Elas vão ouvir a minha voz. E quando ouvir, elas vão vir. Aí haverá um só rebanho e um só pastor. Tinha eleitos aqui em Samaria. Tinha eleitos em Samaria. E aí ele vai para esse lugar, sem saber quem são os eleitos, mas ele prega. E aí vem as multidões, ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus, e vai, atendendo unânime. E aí Filipe, ele vai pregando e fazendo sinais que ele operava, e espíritos imundos saem, são expelidos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ele anuncia o evangelho e esses sinais acompanham depois. Mas o centro é Cristo. O centro é Jesus. Porque só Jesus que resolve o problema do mundo. As outras coisas não resolvem. Porque o problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é o pecado. Então, enquanto eu não resolver o pecado, os outros problemas vão continuar acontecendo. Quem é que pode resolver o pecado? É o dinheiro? É as bênçãos materiais? Essas coisas são muito boas, né? Mas não são elas que vão resolver o pecado. Quem resolve é Cristo. Por isso que a pregação é centrada em Cristo, porque é o que pode salvar a sua alma. É o único que pode salvar a sua alma. É Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, no versículo 8 vai dizer: e houve grande alegria naquela cidade. Por isso que eu digo, a resposta é o Evangelho. A resposta é Cristo. O que trouxe alegria para aquela cidade de Samaria, uma cidade com um histórico complicado, né? De idolatria, de rebelião contra Deus. Agora o Evangelho chega naquela cidade e houve grande alegria naquela cidade. Porque a solução é Cristo. Não são as outras coisas. É Jesus. Então Jesus, ele traz alegria para aquela cidade. Aquela cidade experimenta um avivamento por causa da pregação da palavra. Então, meus irmãos, eu quero encorajar você essa noite para que você fale do Evangelho. Fale do que aconteceu com você para as outras pessoas. E por meio disso, as pessoas vão sendo alcançadas para o Senhor Jesus. Deus usa a gente. Deus podia, ele pessoalmente vir e falar. Mas ele usa os seus discípulos. E somos nós, precisamos ir. Precisamos falar do Senhor. Não é, a gente não faz uma igreja, não planta uma igreja para ficar aqui só entre nós, né? Como se fosse um segredo. Não, é para edificar vidas. Vidas precisam ser alcançadas. Olha a situação do mundo. E o que vai resolver é o Evangelho. Por isso que a palavra tem que ser Cristo. Cristo, somente Cristo. Porque só Ele que vai resolver. A solução é o Evangelho. E, meus irmãos, se você continuar lendo o livro de Atos, vocês vão ver que os apóstolos vão ver o que está acontecendo em Samaria. E vão lá para que aquele pessoal de Samaria receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre aqueles crentes samaritanos, mostrando que o Evangelho também é para eles. E depois, com o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, romano, ele prega o Evangelho, e enquanto ele está pregando para gentios,
o Espírito Santo desce naquele lugar. E os gentios recebem também o Espírito Santo. O Pentecostes dos gentios. Primeiro com os judeus, depois Samaria, e agora com os gentios. E depois dos gentios, meus irmãos, até os confins da terra. Onde tiver gente. E aí a gente vai ver que Saulo vai ser convertido. Aquele coração duro que perseguiu o evangelho, ele se rende a Cristo. Cristo se revela a ele. E ele de perseguidor passa a ser pregador do evangelho. E aí na igreja de Antioquia o evangelho vai ser, agora não tem mais limite. O evangelho já chegou em Antioquia, da Síria. Saiu de Israel, saiu de Samaria, saiu da Judéia, está se espalhando. E de Antioquia, eles enviam Barnabé e Saulo para a Ásia Menor. E aí eles vão para lá e anunciam o evangelho. São perseguidos, são difamados, mas eles pregam. E da Ásia Menor eles vão para a Grécia. E na Grécia eles pregam o evangelho. A Grécia é um lugar marcado pela idolatria, pela promiscuidade. Mas os apóstolos vão para lá confiantes de que a voz do Senhor é poderosa. Ela despedaça até o cedro do Líbano. Ela pode despedaçar, ela pode quebrantar o coração daquele que estiver mais endurecido. Não desista. Persevere nessa obra. Continue orando pela conversão das pessoas. Continue anunciando o evangelho, porque a voz do Senhor é poderosa. E muitas pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Eles iam para aqueles lugares e fazendo discípulos naqueles lugares, discipulando, formando igrejas. Quando a igreja estava formada, eles elegiam os presbíteros daquela igreja e iam para a próxima. E iam pregando o evangelho, Barnabé e Saulo e outros que foram, como Timóteo, Silas, e o evangelho vai se espalhando. Meus irmãos, que essa pregação sirva de encorajamento para as nossas vidas. Precisamos falar do Senhor Jesus. É urgente. O mundo precisa de Cristo e somente Cristo, porque só Ele pode dar ao homem a salvação. Só Ele pode resolver o vazio das almas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a partir desse ano, começar com um compromisso com evangelização, com missões, ajudando e trabalhando nessa obra que é do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra para o pastor. Louvamos a Deus pela sua palavra que toca o nosso coração e nos orienta a como seguirmos em frente conforme a sua vontade. Vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor e recebermos a bênção. Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu preparaste o nosso coração para a Tua palavra, nos trazendo, Senhor, a Tua casa, nesse culto que é Teu, que Tu nos convidaste, Senhor, para estarmos presentes, para podermos aprender mais de Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque através do Teu Espírito Santo podemos, Senhor, orar a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor nos prepare, Senhor, para a Tua obra. Obrigado, Deus, porque foi possível entoar louvores ao Teu santo nome. Agradecidos, Senhor, por você estar presente no nosso meio, porque a Tua palavra nos garante que onde dois ou mais estiverem, ali Tu estarás conosco. Obrigado, Deus, pela palavra pregada, palavra fiel do Teu Evangelho, guiada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que fala alto aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela oportunidade, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se nós não clamarmos pela Tua palavra, as pedras clamarão. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque os anjos pediram essa função, mas aprove a Ti, Senhor, na Tua misericórdia e graça, através do Teu Filho Jesus, confiar ao Teu povo, Senhor, pregar o Teu Evangelho. Por isso, Senhor, prepara-nos, Senhor, para estarmos conforme a Tua vontade, para não nos calarmos, Senhor, para sermos sal e luz para esse mundo. Ó Pai amado, prepara-nos nesse ano para podermos verdadeiramente, Senhor, Te servir, adorar e bendizer o Seu santo nome, a proclamarmos, a anunciarmos o Teu Evangelho,
Evangelho, para falarmos para aqueles que estão nas trevas, Senhor, da sua maravilhosa luz. Ó Pai amado, seja conosco nesse momento, para que nós possamos, Senhor, olhar para os nossos corações e acreditarmos, Senhor, que Tu nos separaste antes da fundação do mundo, Senhor, para pregarmos o Teu Evangelho. Senhor, envia a nós, Senhor. Estamos aqui prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz e agradecidos e fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se assentar.